Gente, Bolsonaro está nos Estados Unidos, Michele Bolsonaro está no Brasil. Assim que a ex-primeira-dama voltou, Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para o Gustavo Uribe aqui da CNN, colocando a ex-primeira-dama como opção do partido para disputar a presidência da República a partir de 2026. Com o escândalo das joias na rua, a gente trouxe aqui em primeira mão a versão da Michele Bolsonaro. Versão essa depois corroborada por apuração da Mônica Bergamo também. Ela descreve exatamente a mesma coisa. Nós acessamos áudios nos quais a primeira-dama reage às notícias. Se você chegou agora e não conhece, Michele Bolsonaro disse a pessoas próximas a ela, e isso foi dito a Valdemar da Costa Neto, isso foi dito à direção do PL e isso foi dito para o grupo que está dando suporte para as pretensões políticas de Michele Bolsonaro. Ela disse, ponto 1, que soube das joias, esse colar gigante que está aqui atrás de mim na foto, que soube da existência dele pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 3 de março de 2023, que Bolsonaro jamais havia mencionado a ela a existência dessas joias, que ela não entendia como poderiam ser joias de presente para ela sem que seu gabinete jamais tivesse sido alertado, nem por Bolsonaro, nem pelo ex-ministro Bento Albuquerque, da apreensão dessas joias pela Receita Federal. E nós também te contamos que ela havia acionado um advogado porque gostaria de publicamente se distanciar o máximo possível, defendendo inclusive a devolução das joias para a Arábia Saudita. Corta para hoje pela manhã. Eu ligo para uma fonte minha no Partido Liberal, no PL, para tentar entender, depois de Bolsonaro ter admitido que ele carregou com ele um pacote com joias também, eram 2 pacotes com joias. Um, a Receita olhou e falou, isso aqui não pode entrar no Brasil sem pagar imposto. O outro estava muquifado com o ex-ministro de Minas e Energia e passou, e o Bolsonaro pegou esse para ele, acervo privado, como se fosse item pessoal, o que é vedado exatamente pela norma que ele cita como justificativa para entender que aquilo é um presente pessoal. Pois muito bem. Depois disso, Bolsonaro admite, eu volto ao PL para tentar entender, e bom, sobre ele o partido fala muito pouco, como já tinha antecipado o Leandro Rezende. Vê como o caso mais grave já atingiu o ex-presidente, porque cristaliza e demole uma série de ideias, imagens que ele passou anos querendo construir. O do cara simplão, o do cara desapegado, o do cara transparente, o do cara que não tem corrupção. Mas, no caso de Michele, estão bancando que ela não sabe de nada. E acham que Michele, foi exatamente essa expressão que me foi dada, é a reserva técnica da direita para 2026. O que é isso? Acham que Bolsonaro pode sim ficar inelegível e que seria ela o nome a cuidar e a preservar. É disso que se trata. Diante desse cenário, o que é que aconteceu? O PL escalou não um, não 2, mas um grupo de advogados que saíram ontem em direção à residência da ex-primeira-dama em Brasília para traçar ao lado dela uma estratégia jurídica. Esses advogados vão atuar, Daniela, diretamente para Michele Bolsonaro. Isso ainda não está envolvido. Por quê? O grupo que está dando suporte à primeira-dama não gostou da entrada de Frederico Assef no cenário, inclusive soltando uma nota da defesa de Bolsonaro ontem. Nota essa que, como eu disse, a gente derrubou hoje na abertura do 360 com algumas horas de pesquisa e de apuração. De todo modo, há uma divergência clara entre o grupo que está auxiliando a Michele, que queria criminalistas respeitados em Brasília, respeitados pelos pares, conhecidos no judiciário para cuidar, blindar a imagem da ex-primeira-dama, e o grupo que está com Bolsonaro, que puxa esse resolvedor de crises, muitas vezes dos modos mais heterodoxos possíveis. Por exemplo, a imprensa e a polícia querem saber onde é que está o Queiroz, e aí se descobre que ele está
na casa de Frederico Wassef, em Atibaia. Ele é este resolvedor, entrou em campo. Há uma divergência. O PL quer profissionalizar a resposta estratégica da ex-primeira-dama, porque, de novo, venela a reserva técnica para 2026. Acredita que Bolsonaro pode e deve ficar inelegível e que é preciso preservar Michele para ser ela a portadora do pedido de voto para a presidência da República em 26. Há um atrito e ele está instalado.